Olá, meu nome é Joana Mortari e a minha pergunta é: como que a nossa doação pode apoiar uma organização para que ela se torne a melhor versão de si mesma, ao invés de ter que ficar se preocupando o tempo inteiro como a gente quer as coisas? Bom dia a todos. E com essa excelente pergunta da Joana, a gente dá início à nossa sessão sobre filantropia comunitária e a transformação dos territórios. Quem esteve com a gente no fórum de 2019 deve se lembrar que a gente tratou sobre o tema A Força das Comunidades. E a gente não podia deixar de trazer essa temática de novo, num momento em que ela se torna cada vez mais importante. O conceito de filantropia comunitária está relacionado com a ideia de que a gente não deve olhar para um território pensando simplesmente nos seus problemas e nas suas vulnerabilidades, mas também nas suas forças, nos seus talentos e nos saberes e nas riquezas que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Muitas organizações brasileiras e internacionais trabalham com esse conceito por meio de diferentes abordagens. Algumas focam no fomento a iniciativas comunitárias, como articulação de redes de apoio, cooperativas, bancos comunitários e tantos outros modelos. E outros tipos de organização focam mais na estruturação de organizações com uma governança e uma gestão robusta, que atraiam investidores e que permitam um processo estruturado de grant-making entre as organizações sociais e os movimentos locais. Essas estruturas são conhecidas como fundações comunitárias e ainda são um conceito não tão presente dentro do Brasil. A pandemia de Covid-19 trouxe à tona a nossa imensa desigualdade social e as consequências que ela traz no momento de crise. Diante de um cenário com tantas necessidades urgentes, a gente pode observar a imensa articulação e o poder de resposta de organizações da sociedade civil e movimentos comunitários que se organizaram para arrecadar e distribuir alimentos, equipamentos de proteção e segurança para as pessoas que mais precisavam. E nesse contexto ficou muito evidente como essa capilaridade e essa resposta local fez muita diferença no momento de crise e também pode ser muito valiosa para o desenvolvimento dos territórios, sobretudo aqueles que têm uma maior vulnerabilidade. A gente vai hoje conversar nessa sessão sobre a importância da filantropia comunitária e os melhores caminhos para desenvolvê-la dentro do Brasil. E para isso eu vou contar com a ajuda de duas convidadas muito especiais. A gente vai falar com a Rebeca, presidente da Brasil Foundation, e com a Eliane, que lidera a Redes da Maré, uma das organizações mais respeitadas e que fez um excelente trabalho nesse momento de crise. Queria dar as boas-vindas para vocês. Eu vou começar pedindo uma fala da Rebeca. Rebeca, como eu comentei, está na presidência da Brasil Foundation. A Rebeca é americana, está falando hoje com a gente diretamente de Nova York, já viveu muitos anos no Brasil, tem um extenso trabalho na área social. Antes da Brasil Foundation também passou por organizações como a Ford Foundation, a ONU Mulheres, já trabalhou com diversas causas ligadas a gênero, a justiça social, a educação, microfinanças,
e vai contar hoje um pouco para a gente o trabalho da Brasil Foundation e como a organização encara a filantropia comunitária no Brasil. Bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Raquel. É um grande prazer estar com vocês hoje, esse sendo realmente a primeira vez que nós estamos nos juntando assim virtualmente. Eu acho que é uma tecnologia maravilhosa e estou muito feliz de poder participar com vocês. Eu queria também comentar que esse tema de filantropia comunitária é um tema muito caro para mim, porque eu comecei minha carreira em uma fundação comunitária lá em Califórnia, e a gente trabalhou na área de direitos de imigrantes, estabelecemos um fundo de mulheres também na época, e trabalhamos muito sobre a questão da justiça racial. Eu acho que uma fundação comunitária é um instrumento para realmente lidar com os temas que são mais importantes na comunidade e conscientizar o resto da sociedade, e também trabalhando o conceito de território e envolvendo todos os stakeholders na região, setor privado, academia, autoridades municipais e regionais. Então, é um modelo super interessante. Eu tive a grande também oportunidade de trabalhar na Fundação Ford, na época que a Elizabeth Leeds, a colega lá, estava liderando estabelecimento de um programa na área de promoção de fundações comunitárias, e o Fundo Elas, e uma dessas que foi estabelecida na área, também o Fundo Elas é um fundo de mulheres super importante para promover a equidade de gênero no Brasil, e também respondendo às necessidades das entidades e reconhecendo, né, a subjetividade, liderança, agência de mulheres líderes. Mas eu queria também comentar que estou super honrada de estar aqui com Eliana. Eliana é uma pessoa que eu ouvi falar muito desde os anos 80, quando ela estava na Associação de Moradores, liderando a Associação de Moradores em Nova Holanda, e ela sempre foi, para mim, uma pessoa, assim, referência nos movimentos comunitários para a justiça social e acesso aos recursos, né, necessários para as comunidades. Então, para mim, é super, super legal de estar com a Eliana hoje, que é a primeira vez que estou conhecendo ela pessoalmente. Além que não é presencialmente, mas pessoalmente é muito legal. Então, eu queria falar primeiro um pouquinho sobre Brasil Foundation, depois eu vou falar sobre nossa área de trabalho em fundações comunitárias. Brasil Foundation, como vocês talvez já sabem, e queria dizer também que minha colega Mônica de Rohr ia estar com vocês hoje. Ela não está podendo por causa de um acidente, mas ela está super bem. Mas estou mandando um abraço da Mônica. E também agradecendo todo o trabalho que ela faz com vocês que estão hoje acompanhando, né? Porque realmente ela é minha maravilhosa colega e também trabalha muito com redes da maré. A gente tem uma experiência muito grande e muito importante com as redes de maré. A Brasil Foundation foi estabelecida 20 anos atrás. Nossa fundadora é uma brasileira chamada Leona Forman, e ela teve uma visão que ainda hoje é a visão que está nos guiando em todo o trabalho da Brasil Foundation. Essa visão foi e é uma visão de que as inovações mais importantes, as soluções são das comunidades, e líderes nas comunidades precisam só um apoio para realizar os sonhos e os planos e as propostas da comunidade. Então, nosso papel como intermediária, como Brasil Foundation, é de viabilizar os recursos para apoiar essas soluções locais. Então, o trabalho territorial é fundamental para a Brasil Foundation. Nós temos editais de 2 em 2 anos, e reconhecendo, a gente recebeu este ano 1.700 propostas de entidades de todos os locais, todos os estados brasileiros,
Claro que nós não temos, infelizmente, recursos para apoiar mais que 29 dessas propostas. Ainda estamos em crescimento, pretendemos ainda crescer muito mais para poder apoiar mais, mas os nossos apoios são sempre de apoiar iniciativas locais nas comunidades e sempre também com enfoque em inovação, utilização de novas tecnologias pela comunidade e também formação, não somente dos líderes, mas também de jovens e pessoas excluídas para poder participar plenamente na sociedade civil ao nível local. E nós acreditamos, e essa também foi a visão sempre da Fundação, desde a Leona, de que essa agência ali Rebeca, mais 5 minutos. a organização da sociedade civil ao nível local, a organização e estruturação da sociedade ao nível local, da sociedade civil, é a peça fundamental na construção da democracia plenamente participativa. Então, para o crescimento do Brasil, o desenvolvimento do Brasil como um todo, a importância de estruturar e criar, qual é a palavra? Estruturar para ser mais forte as comunidades e as instituições ao nível local são fundamentais para o crescimento econômico e também crescimento social do país. Então, como que nós podemos apoiar as organizações para ser os melhores deles mesmos? Essa é exatamente a nossa visão e de que nosso papel é isso. Então, a Brazil Foundation, nós promovemos a mobilização de recursos para apoiar iniciativas comunitárias. Nós estamos mobilizando recursos da diáspora toda, brasileira e não brasileira também, para apoiar projetos sociais no Brasil. Então, desde a fundação, 20 anos atrás, mobilizamos mais que 55 milhões de dólares, apoiamos mais que 650 entidades no Brasil, em todos os estados brasileiros. Temos muitos parceiros, né, em todo o país, e com essa rede de relações a gente trabalha para conhecer ainda mais agentes locais, né, as pessoas, líderes, inovadores nas suas comunidades, e também procuramos chegar ao último ponto, né? Então, estamos trabalhando com entidades, temos um novo fundo também, chamado Amazônia Sempre, para chegar às entidades na Amazônia, organizações comunitárias de indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Então, estamos procurando chegar realmente muito longe, com apoio que é muito modesto, devo confessar, mas também com capacitação. Nós temos também a metodologia de trabalhar para ajudar as entidades que receberam apoio da Brazil Foundation para um tipo de mentoreio mútuo, né? Uma capacitação que surge das próprias parceiras e entidades que nós estamos apoiando. Infelizmente, este ano, por causa da pandemia, essa capacitação ainda não aconteceu, mas o ano que vem, com certeza, vai acontecer. Então, a metodologia para apoiar as entidades, para ser os melhores deles mesmos, como fundação, que é, de novo, intermediária. Nós não somos propriamente fundadores, né? A gente viabiliza a transferência de recursos e também a gente conscientiza os doadores, né? Porque estamos tentando estabelecer, promover uma cultura que sai dessa noção de caridade, de pensar no curto prazo, de ajudar o coitadinho, né? E promover filantropia sustentável, filantropia estratégica, que pensa na transformação social, que pensa na transformação das instituições para promover uma democracia mais participativa. E, de novo, esse é só possível através de empoderamento e construção de sociedade civil ao nível local,
possibilitando que a voz da comunidade esteja mais forte e que entra na todos os mídias de comunicação e também que senta na mesa com quem está com poder na sociedade. Então, essa é a nossa metodologia, vamos dizer, de trabalhar, que até agora eu acho que está funcionando muito bem, mas ainda é um trabalho, especialmente quando se fala de filantropia comunitária, ainda é um desafio para conscientizar as pessoas que estão apoiando a filantropia, que querem ajudar, querem o crescimento social, econômico do Brasil, estão com muitas boas intenções, querem devolver para o Brasil os benefícios que eles ganharam, e apesar, né, do fato de que a sociedade é tão desigual, as pessoas que realmente têm um mínimo de consciência estão querendo ajudar. Então, nós temos esse papel tanto na diáspora brasileira, fora do Brasil, e tanto dentro do Brasil com a comunidade de empresas e doadores, essa classe de filantropista, né, que estabelece fundo familiar, etc. Nosso papel é de educação, né, sobre a importância de empoderamento ao nível comunidade, também de não esquecer, sempre manter a questão da desigualdade social, a exclusão social, os direitos dos negros, direitos das mulheres, direitos das pessoas de identidades sexuais diversas, também há direitos das pessoas que estão com habilidades diferenciadas, a comunidade indígena. Esses grupos excluídos têm que ser considerados pela classe e os grupos, né, de filantropia, que eu acho que isso está acontecendo. Eu tenho muita confiança, muito otimismo, que todos os ganhos dessas décadas não vão ser perdidos, que a construção da sociedade civil já é um processo que começou em 85, foi consolidado com movimentos para a cidadania, com a Constituição de 88, todos os movimentos sociais de direitos humanos e dos direitos dos grupos diferenciados também estão sendo considerados tanto pelo setor privado quanto pela classe de doadores. Então, eu estou otimista. Agora, eu estou otimista também que o investimento social vai considerar também a agência e o protagonismo dos próprios que estão propondo soluções e já estão entregando soluções ao nível local. Agora, eu queria enfatizar que a Brazil Foundation também é uma fundação comunitária. Então, uma fundação comunitária é uma fundação que não tem seu próprio patrimônio. Nós estamos tentando crescer um patrimônio, temos um fundo patrimonial que estamos crescendo, mas ainda não é muito grande. Então, nosso papel como comunidade, a fundação comunitária, é de mobilizar recursos, juntar recursos para repassar para as entidades no país. Um desses programas, que é um exemplo, né, desse papel, todo o nosso trabalho é trabalho de fundação comunitária, de acordo também com as leis que aqui nos Estados Unidos são leis para regulamentação da fundação comunitária. Mas um exemplo nosso é o programa de prêmios de inovação. Então, esse começou em 2016, já passou por 4 edições, a última foi o ano passado. Neste caso, esse é um programa de prêmios de inovação, onde essas soluções locais estão reconhecidas formalmente
através da atuação de 10 organizações que já participaram, já fazem parte de nossa rede de parceiros. Então, nós temos pessoas que são muito experientes nesse mundo de filantropia local, que já estão executando programas nas suas próprias comunidades e fazem parte de uma seleção de entidades que estão exibindo todo o potencial para fazer para crescer e fazer uma diferença nas suas próprias comunidades. Então, através desse programa, os nossos parceiros, que são ONGs, os CIPs na sociedade civil, eles trabalham como em mentoria, diretamente mentorias para essas outras entidades que são menores, e identificando as propostas, capacitando líderes na comunidade e respondendo aos problemas locais e também reconhecendo os potenciais, as soluções locais, especialmente com ênfase em tecnologia, né? Tecnologia de utilidade social para impactar o território de uma forma coletiva. Agora, cada uma dessas entidades que recebe um apoio, além da mentoria, recebe também R$5.000 para um projeto de 4 meses. Então, são projetos pequenos, mas o fundamento é que eles têm potencial para crescer. E a ideia era a democratização de acesso aos recursos. Então, com esses apoios pequenos, possibilita a democratização de acesso aos recursos e também dos recursos de capacitação, não somente recursos financeiros. E, então, também nossos parceiros que fazem parte de nossa rede também são investidores sociais nesse sentido. Então, pretendemos, né, continuar com essa metodologia até hoje, durante essas 4 edições, 182 iniciativas foram financiadas em parceria com 79 entidades ou CIP que são nossos parceiros. Então, é uma forma muito legal. Eu estou nova na fundação, eu vou falar. Eu estou há 1 ano na fundação, então eu encontrei com esse programa já em curso. Eu acho muito legal, muito bonito esse projeto, porque possibilita que nossos parceiros na rede de Brazil Foundation funcionam, né, como replicadores e são investidores sociais também. Então, uma das entidades, essas são sempre entidades que têm, ou pode ser coletivo, pode ser informal, quer dizer, não precisam, essas entidades selecionadas pelo prêmio de inovação, não são necessariamente registradas como OCIP, né? Pode ser uma iniciativa local. Então, uma dessas entidades mais maduras que foi selecionada foi Regis da Maré. Então, a Regis da Maré virou realmente, através desse programa, uma parceira muito importante para nós. E nós estamos, assim, sempre aprendendo da Eliana e as colegas dela. Então, eu gostaria de simplesmente magnificar a importância do papel de entidades como Regis e outros parceiros no Brasil que já estão trabalhando como os CIPs de uma forma bastante séria e inovadora. Então, esses são as pessoas, os grupos, né, que a Brazil Foundation, contamos com esses parceiros para realizar nosso trabalho. E, para fechar, agradecendo de novo a participação de todos vós, Raquel, Idis, e eu estou muito animada agora para ouvir as palavras de Eliana e continuar conversando durante a próxima fase do painel. Obrigada. Obrigada, Rebeca. Que coisa incrível ouvir você dizer que receberam 1.700 propostas no edital, né? Quanto isso mostra que a iniciativa das comunidades é algo ativo, tem muita coisa para sair daí, né? Muito incrível. Obrigada pela sua fala. Vou passar a palavra agora para a Eliana,
e como a Rebeca já adiantou, tem muitas fãs, né, uma pessoa muito respeitada, muito admirada dentro do universo social, além de ter uma extensa produção e atuação acadêmica, né, em doutorados, em serviço social, é mestre em educação, tem a participação na cátedra Olavo Setúbal de Artes, Cultura e Ciência, tem também esse trabalho muito importante à frente da Rede da Maré, na defesa dos direitos humanos, da população da Complexo da Maré, e tem um trabalho muito extenso nesse território, muito respeitado. Então, queria, Eliana, que você contasse para a gente o outro lado dessa parceria, né, como foi trabalhar junto com a Brasil Foundation, o que vocês têm conseguido conquistar no desenvolvimento desse território, e como você vê esse papel da filantropia comunitária no desenvolvimento do território onde vocês estão situados. Bom dia a todas e todos. Para mim também é uma alegria estar compartilhando o meu trabalho aqui nesse painel. E também é uma alegria porque, assim, é incrível estar enfim, num momento de discussão, assim, um encontro em que a discussão é filantropia e transformação social, né? Questão do investimento social, a partir da questão da fundação comunitária, de fundos comunitários, né? Para mim isso é uma alegria, porque esse processo dentro da Maré, a partir do trabalho que a Rede da Maré faz, algo que vem se constituindo de uma forma muito orgânica, né? Na realidade, como eu só tenho 10 minutos para falar, eu vou tentar falar objetivamente e mostrar o que vem sendo a partir dessa perspectiva trazida pela Brasil Foundation, que, na verdade, foi quem, desde que a gente começou essa parceria, ajudou a gente a estruturar o pensamento sobre a importância de sustentabilidade do trabalho da Rede da Maré a partir dessa perspectiva, né, que tem muito a ver com a própria organização que a gente já vinha fazendo, né. Então, em princípio, eu queria falar um pouco sobre a Rede da Maré. Assim, a Rede da Maré é uma organização que se constitui a partir de um movimento de pessoas que nasceram ou cresceram dentro de algumas favelas da Maré. A Maré é um conjunto de favelas, ela não é só Maré, são marés, eu sempre falo isso, mas é uma região que reúne 140 mil pessoas distribuídas nessas 16 favelas. Do ponto de vista populacional, a gente tem um município médio porte brasileiro, 96,4% dos municípios brasileiros não tem o tamanho da população que a Maré tem, então a gente está falando de uma favela, né, de uma região de favela no Rio de Janeiro, onde tem porte de município. As públicas deveriam dar conta desse tamanho, né? E aí, assim, a Rede da Maré nasce nessa perspectiva de fortalecer um protagonismo a partir das pessoas que, enfim, têm um histórico, têm uma trajetória ali, e a gente começa muito tentando entender como a desigualdade se expressa concretamente, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um país desigual, mas assim, como é que a gente, nesse trabalho que a gente faz no campo social, como é que a gente enfrenta essa desigualdade? E aí eu acho que a primeira questão para a gente foi olhar para essa desigualdade ali naquele território, como é que ela se expressava. E aí a gente foi buscar uma questão que está ligada ao acesso à educação, o direito à educação, que foi o acesso à universidade. Então a gente começa entendendo que a gente precisava evitar essa desigualdade no acesso à universidade, e o nosso trabalho na década de 90 começa aí, e a partir disso a gente vai enfrentando essa questão da desigualdade nesse campo da educação. A gente nasce como uma organização que trabalha a questão educacional, e mais numa perspectiva de fazer com que as pessoas que moram na Maré, elas entendam que qualquer mudança estrutural que precisa acontecer ali tem de partir das pessoas que estão ali, né? Por mais que a gente tenha que lutar pelos direitos, o Estado tem responsabilidades, a gente, pela forma como a sociedade se estrutura, e os preconceitos e estereótipos em relação aos pobres,
Se a gente não elaborar bem a nossa luta, dificilmente a gente vai conseguir realmente estabelecer direitos na qualidade que a gente precisa e dentro de um campo de isonomia que a gente tem em relação à sociedade de uma maneira geral. Então, a gente nasce muito digamos assim, nesse escopo político de mostrar que dentro da favela tem potência, que não é um lugar de carências, ao contrário, é um lugar em que a favela é fruto justamente dessa resposta, inicialmente habitacional, aos pobres, né, em função dessa desigualdade, e a gente foi se estruturando ao longo desses quase 25 anos e trabalhando a partir de 4 dimensões que a gente considera dimensões, campos de trabalho, e aí que é educação, arte, cultura, memória e identidade, desenvolvimento territorial e segurança pública. Todo o nosso esforço é para estabelecer que esses 4 campos de trabalho eles aconteçam da maneira que tem que acontecer. Então, a partir de produção de conhecimento, entender bem o problema, pensar projetos na dimensão de uma organização da sociedade civil, como a Rede da Maré, e pensar em advocacy, né, incidência em política pública. E aí, dentro disso, a gente tem uma questão muito séria, que é o problema da segurança pública, entendendo que é um direito que não está estabelecido. E aí, depois desses 25 anos, assim, tendo essa produção, tendo parcerias importantes como a Brasil Foundation, a gente foi entendendo assim, como é que esse trabalho que constitui a nossa vida, né, a nossa forma de estar no mundo, como é que a gente cria uma sustentabilidade para esse trabalho a partir desses pressupostos. E aí a gente entrou em contato a partir desse momento aí que a gente encontra a Brasil Foundation, a Mônica apresenta para a gente e coloca que é uma possibilidade que é muito interessante da gente conhecer isso. Então tem 2 anos e meio que a gente vem estudando essa possibilidade, vem entendendo o que é uma fundação comunitária, o que é um fundo comunitário, enfim, e com isso a gente conseguiu recurso para visitar algumas fundações, conhecer e estabelecer um processo orgânico dentro e a partir do nosso trabalho. Então, a gente criou, em janeiro de 2020, o Fundo Comunitário da Maré, a Fundação Comunitária, como queiram, e estabelecendo uma ideia, primeiro, de fortalecimento desse trabalho, que já tem essa história, né, essa trajetória dentro desse conjunto de favelas, estabelecendo prioridades em relação ao próprio desenvolvimento territorial dessa região, e estabelecendo um fluxo de como é que a gente vai... porque fundação comunitária normalmente são pessoas ricas que, enfim, têm uma relação com um determinado território, têm um envolvimento, querem contribuir, né, de uma forma privada com determinado território. E na nossa perspectiva, né, que a gente vem construindo, é o contrário, é uma organização que vem ali da base, né, de um processo que já acontece e que a gente precisa convencer as pessoas, sensibilizar as pessoas que podem ajudar a construir essa perspectiva de melhorar as condições de vida de uma região, aí pensando na Maré, um território extremamente populoso, no centro do Rio de Janeiro, e que, numa perspectiva territorial, se a gente consegue impactar a vida das pessoas concretamente nesse território, a gente vai, sim, contribuir para que a cidade do Rio de Janeiro possa olhar de uma maneira diferente para as favelas e as periferias, mas também efetivar um direito básico e trazer uma dimensão muito básica de que a gente é uma cidade só, né? E que essa ideia de que a cidade é partida é uma ideia que não é muito correta para olhar para esse problema. Porque, na verdade, a nossa cidade é uma cidade desigual, porque os recursos públicos eles vão direcionados para uma determinada região específica, onde tem pessoas que são ricas, que enfim, influenciam nas políticas públicas. Então, a gente precisa inverter essa lógica e se constituir numa ideia de uma cidade única. Então, a gente acredita que, a partir de uma possibilidade de uma fundação comunitária, com essa história que a gente tem, com essa legitimidade que a gente tem ali naquele território,
a gente vai poder, sim, ter uma liberdade de construir, de inovar, de criar e de pensar possibilidades muito concretas e inovadoras de enfrentar essa desigualdade que a gente tem. E aí, indo para essa pergunta que a Joana trouxe, né, de como a doação, né, pode ajudar a nossa organização a ser uma versão de si mesma, eu acho que é justamente pensar na possibilidade de respeitar esses processos, que são processos muito profundos, de mobilização, de produção de conhecimento, de impacto mesmo na vida das pessoas. A gente entende que a gente está num momento muito importante, acho que a própria pandemia mostrou isso, o quanto a gente foi importante, está sendo importante no enfrentamento da Covid, seja na produção de dados reais, seja na construção de soluções e metodologias sociais para enfrentar esse momento, que se a gente não tivesse ali se mobilizando, dificilmente a gente conseguiria ver, seja do ponto de vista do número, seja do ponto de vista do alcance, as mudanças nesse processo que está acontecendo. Então, é muito bom a gente poder estar aqui, poder estar falando sobre a importância de fortalecer o trabalho do ponto de vista territorial, porque trabalha uma dimensão ampliada dos problemas, no caso das favelas aqui no Rio de Janeiro, e especificamente a Maré. Bom, acho que eu... Obrigada, tá ótimo. Bom, a gente vai seguir para finalizar com uma breve sessão aqui de perguntas e respostas. Eu estou com 2 perguntas que foram colocadas aí na caixa de perguntas da plataforma. Eu vou começar pela segunda, porque se relaciona mais diretamente com o que a Eliana acabou de comentar. Você contou, Eliana, sobre a experiência de vocês de fundar um fundo comunitário, né, que olhe não só para a Rede da Maré, mas para o território como um todo, com toda a sua complexidade de iniciativas e movimentos locais. Quais foram os principais desafios para a criação desse fundo? E o que é que você aprendeu nesse processo e o que você teria de insights para a gente incentivar, facilitar, acelerar a criação de fundos comunitários e fundações comunitárias no Brasil? Então, o primeiro desafio que a gente encontrou foi tentar entender qual modelo serve para o trabalho que a gente tem na Maré, né? Eu acho que a ideia de criar fundação comunitária, fundos comunitários, ela é muito interessante, mas a gente não pode achar que um modelo vai servir para todas as comunidades, para todos os territórios. Essa talvez seja a primeira questão, porque eu visitei algumas fundações aqui no Brasil, visitei nos Estados Unidos, visitei na Europa, e assim, eu acho que a efetividade ou o alcance, né, positivo dessa iniciativa vem justamente do quanto essas iniciativas são orgânicas, do quanto elas, de fato, conseguem responder às demandas reais que as pessoas têm. Então, assim, o primeiro desafio foi esse, de entender qual modelo a gente poderia constituir a partir da Maré, e também um desafio a gente acha, e vai trabalhar nessa perspectiva, de que os moradores também possam contribuir nesse processo, né? E contribuir necessariamente não é só com dinheiro, mas também com isso, né? Que a partir do que a gente produz ali, isso é importante para fortalecer um fundo. Esse fundo ele tem que ser realmente algo que as pessoas possam se sentir parte dele. Então, eu acho que existe um desafio agora, porque a gente constituiu um regimento, a gente tem um conselho de investimento, de estar justamente, se não fosse a pandemia, a gente estivesse no outro estágio, mas a gente está num processo de captação do primeiro volume de recursos para fazer o fundo começar a gerar. Então, assim, tem um desafio agora também, que é passar uma mensagem para a captação de recursos. E eu acho que tem uma questão, assim, que foi muito importante, que a Mônica, acho que ajudou muito nesse processo, foi assim, fundo comunitário não pode virar uma moda, assim, acho que tem que ter
tem que ser grupos que realmente já têm uma capilaridade, já têm um trabalho, e realmente essa é uma metodologia social que vai consolidar e aprofundar um trabalho em um determinado território. E o conhecimento do território é muito importante, né? Com certeza. Rebeca, vou jogar outra pergunta para você. O Fábio Daboni, do Instituto SEIB, perguntou: a filantropia comunitária, ela só se materializa por meio das fundações comunitárias? Que outras maneiras de fomentar a ótima ideia da filantropia comunitária? E, para fechar, ele faz uma terceira provocação, que é: quais são os limites da filantropia comunitária? Ok, boa pergunta. Bom, são vários, como a Eliana falou, muito relevante, né? Que ela falou que o modelo precisa ser adequado, relevante para a comunidade, o território em si, onde está operando. Então, o ponto também que ela fez sobre a necessidade dos próprios moradores ou as próprias pessoas que são, em princípio, os sujeitos desse fundo, esse trabalho, é fundamental que participem. Então, não necessariamente, para responder a primeira parte da pergunta, não é necessariamente um fundo estabelecido com essas regras que governança normal sobre um fundo comunitário. Poderia ser outros tipos de trabalhos sociais dentro de uma comunidade ou um grupo, né? Pode ser a igreja, pode ser uma escola. Eu queria destacar também fundos, além dos fundos comunitários que têm essa territorialidade, também existem fundos temáticos. Por exemplo, o Fundo de Mulheres, né? E Fundo Elas. Também um exemplo super importante seria o Fundo Baobá, que é um fundo para promoção de equidade racial no país e também para fortalecimento de entidades negras. Então, esses, sem uma territorialidade ainda, tem o protagonismo de pessoas, dessas comunidades que são super importantes para tomar em conta, e esse não é necessariamente contribuição financeira. Pode ser uma contribuição também de talentos, de redes de contatos, de promoção social, mídia, etc. Então, existem várias formas de trabalhar dessa forma, que é uma forma de organizar o conceito, né, de mutirão. Então, esse é um conceito também de filantropia local, que é os moradores, as pessoas de um grupo determinado estão se organizando para melhorar suas condições, para conscientizar a sociedade em geral sobre as reivindicações e os direitos desse grupo, e também mobilizando para acesso aos recursos. Então, não necessariamente vai passar por um fundo e por uma governança que é estabelecida assim juridicamente com governança, etc. Então, e a segunda parte da pergunta, fala. Quais são os limites da filantropia comunitária? Os limites. Então, eu acho que, voltando a essa questão de alcance às pessoas que não têm experiência ou talvez nunca se interessaram com a transformação social. Então, porque as pessoas que são os sujeitos de suas próprias histórias, né? Eles são muito mais envolvidos e engajados, eles têm suas próprias assim, soluções de demandas, e essas pessoas têm essa reivindicação, mas talvez não passaram para uma estruturação da sociedade civil nas suas próprias comunidades ou grupos. Então, esse é um limite, né? Que é importante chegar a essas pessoas e que as pessoas dentro dessas comunidades, que são as pessoas que vão ser realmente protagonistas da organização das comunidades. Mas existe toda essa outra classe de filântropos, como a Eliana mencionou também, que tem as condições, que tem a possibilidade de apoiar as transformações sociais e apoiar
o que é a peça fundamental para a democracia brasileira, mas não estão entendendo como fazer isso. Estão com a intenção, mas sem o meio de fazer. Então, esse é realmente um desafio. E nós temos esse papel como ponte. A Brazil Foundation é uma intermediária nesse sentido, de educação, de promoção de ideias, de conceitos, e inovações sociais e econômicas para possibilitar que essas pessoas e grupos e empresas que estão conscientes que existem esses problemas, especialmente desigualdade, problema de moradia, problema ao acesso de trabalho, problema de acesso à educação decente, saúde decente, etc. Mas talvez não estão com propostas e soluções na mão. Então, nós temos esse papel, e nós, como Fundação Comunitária, de ampliar as vozes as soluções que já são em curso ao nível das comunidades. Excelente. A gente já está um pouquinho apertado no tempo, então eu vou ler as 2 últimas perguntas, e vocês podem aproveitar para passar, né, por esses questionamentos nas considerações finais, e aí vou deixar um minuto final para cada uma fazer uma amarração aí em tudo que a gente conversou. O Lírio Cipriani, que bom ter você aqui, Lírio, um beijo. Teve muitos anos à frente do Instituto Avon, né, perguntou para a Eliana, na prática, como vocês lidaram com a questão da pandemia? Quais as metodologias sociais aplicadas durante a pandemia? E Marcos Kissel, uma honra, fundador do IDES, hoje membro do nosso conselho, escreveu: a filantropia comunitária existe e sempre existiu. A questão é saber que modelo organizacional maximiza o uso dos recursos. Rotary e Lions fazem isso e não são fundações comunitárias, e sim organizações da sociedade civil comunitárias. Como trabalhar com modelos organizacionais alternativos. Então, vou deixar esses 2 temas para vocês comentarem e aproveitarem, já fazerem as suas considerações finais sobre o tema para a gente encerrar a mesa. Raquel, você pode repetir a segunda? Sim, com certeza. A filantropia comunitária existe e sempre existiu. A questão é saber que modelo organizacional maximiza o uso dos recursos. E aí ele traz exemplos aqui, né, do Rotary, do Lions, que fazem isso e não são fundações comunitárias, são organizações da sociedade civil comunitárias. Como a gente pode trabalhar com modelos organizacionais alternativos, que não são exatamente as fundações. A Rebeca já explorou um pouco isso, né? Mas, Eliana, se quiser comentar o tema, e o Lírio pergunta sobre a questão da pandemia, né? Como foi lidado o Complexo Tamané com a situação da pandemia. Vamos começar com a Eliana, considerações finais, depois a gente fecha com a Rebeca. Tá. Então, em relação à pandemia, assim, eu precisaria de bastante tempo assim, para explicar, porque acabou sendo a pandemia trouxe um desafio muito grande por conta justamente dos desafios que a Maré tem, mas de maneira muito objetiva. A gente partiu de um dado que a gente tem do Censo da Maré, que nós fizemos uma pesquisa, né, chamada Censo da Maré, no nosso eixo de desenvolvimento territorial. A gente fez um estudo das famílias, ali, da composição das famílias, da questão da renda, chegou a um número de 6 mil famílias iniciais, para a gente entender o que ia acontecer com elas na pandemia. De cara, a questão da segurança alimentar foi algo que apareceu, né, ao consultar essas pessoas, ao conversar com elas, entrar em contato com elas, e aí rapidamente a gente mobilizou recursos para criar uma campanha que tem algumas frentes. Eu não vou explicar porque não dá tempo, tá? Mas eu posso falar para você depois que a campanha acabou abrangendo, a partir desse inicial de 6 mil famílias, um processo de doação durante 3 meses de cestas de alimentos com kits de higiene pessoal e de limpeza, no primeiro mês para 7.272 famílias, passou de 6 mil,
no segundo mês para 13.003 e no terceiro mês para 15.700 famílias. Só para vocês terem ideia de como esse processo, questão da fome, se tornou algo muito relevante, que na verdade já estava presente ali, mas na pandemia ela apareceu de uma maneira muito severa, muito aguda. A gente criou nesse processo um banco de informações dessas famílias. Essas famílias foram entrando, né, em diferentes momentos, então a gente ainda está entregando cestas, porque nem todo mundo entrou em março, no final de março, quando isso começou. Então, isso é um ponto. O outro ponto, em relação à segurança alimentar, a gente tem um trabalho com população de rua, principalmente pessoas fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, então a gente preparou, vem preparando, a gente continua fazendo, diárias de domingo a domingo, para 300 pessoas que moram na rua, então essas refeições são entregues na rua. Aí dentro disso, a outra frente de geração de renda, a gente foi trabalhar com mulheres. Essas mulheres são de um projeto que a gente tem também, chamado Casa das Mulheres da Maré. Elas são, a gente reuniu em torno de 30 mulheres, elas vêm trabalhando e recebendo uma ajuda de custo, porque elas antes trabalhavam no buffet Maré de Sabores e ficaram sem eventos para fazer. E junto com isso, a gente tem as costureiras, 54 costureiras, que vêm produzindo durante a pandemia, isso aconteceu a partir de abril, 20.000 máscaras semanais que são distribuídas para a população gratuitamente. Além disso, a gente tem toda uma frente de comunicação para trabalhar a questão dos protocolos. Todo mundo sabe que os protocolos em relação à Covid para moradores de favela diz muito pouco. Então, a gente teve que criar, inovar, e aí tem uma parceria com a Fiocruz para criar esses protocolos. Então, desde criar na rua, por exemplo, as casas são muito pequenas, então você tem uma geração de pessoas diferentes morando junto, não tem como fazer isolamento social. Então, a gente, a partir do conceito de redução de danos, criou várias iniciativas nesse sentido. Então, eu não vou detalhar aqui, né, desde podcast. Os desafios são enormes, a gente teria que passar muito tempo detalhando. Gente, eu peço mil perdões, a organização já está sinalizando aqui que a gente precisa encerrar. Então, só fechar. Pode fechar, não, Raquel? Posso fechar só o raciocínio? Podemos fechar em 30 segundos. Então só para dizer isso, eu, infelizmente, não dá tempo, mas eu nem vou... Possam continuar com a gente para o restante do evento. Oi, Rebeca. Um minutinho só para agradecer. Eu queria também chamar o Marcos, um shout-out para Marcos. Você me lembra de antigamente, e quero agradecer o estabelecimento do Fundo Baobá. Maravilhoso. Muito bom, ótimo estar em contato com você e vamos continuar. Obrigada, Raquel, e obrigada vocês todos, Suídes, e obrigada também, Eliana. Agradeço imensamente, um prazer conversar com vocês. Um bom dia para todos. Obrigada.